Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Resenha Espírita de número 41, ó. Hoje, para fechar bem essa semana aí de segunda a sexta, nós vamos fechar com Jesus e a atualidade. Hoje nós vamos ter conosco o nosso querido Antônio Navarro. Esse aí é o chicote estrala, que esse menino aí. E aí, como é que vocês passaram de terça? Tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal que já está conosco aí, me dê um retorno do som, fazendo um favor, ó, o nosso grande Anderson tá por aí já, lá. Fera, hein? Ó, vou até imitar você aí, ó, fera. Valéria já está com a gente, obrigado, viu, Vá? A Nancy, a Dirce, cadê a Dirce? Aí, olha lá, o pessoal de Santa Fé, ó, se você quiser colocar aí da onde você é, a cidade, se você frequenta algum centro também ou não, mas se quiser colocar o nome, legal, porque a gente vai se localizando de onde você está com a gente aí, tá? Lá, o pessoal de Macauval, da Denise, a Silvinha, lá, o pessoal do Viana de Carvalho, lá, o pessoal também de Taquaritinga, lá, ei, grande Zani, esse menino é fera. Olha lá, grande Nair, minha grande amiga, obrigado, viu, pela sua sempre presença, pelo sempre incentivo, pelos nossos bate-papos aí. Nair, grande Nair, olha lá. Morgana, grande Morgana. Luiz, ó, tá aí. Seguinte, Luísa tá no chat já. A Cristina não sei se tá, porque ela só chega atrasada, vou saber daqui a pouco. A Eliane tá aí nos bastidores compartilhando, como sempre. Obrigado, viu, Eliane, pela sempre colaboração aí com a gente. Se você tiver algum probleminha no chat, tá? Probleminha técnico, tá? Conversa com ela, dá um alô para ela com certeza, com muito bom coração, ela vai te orientar, ela vai tentar te ajudar de alguma maneira. Ela está com uma super equipe por trás, tem o Pitu, tem o Tio, né, Tui, sei lá, Tio, não lembro agora, tá tudo junto aí com ela, e eles vão estar sempre assessorando vocês aí, ok? Olha lá, o grande Newton Prata tá aí de Granada. Grande Newton, olha, fazia tempo que eu não te vi, Newton. Obrigado, viu, pela presença. O pessoal lá de Macau tá em peso, a Ana, a Vânia, olha lá, a grande Vânia, lá de Monte Azul, grande Vânia. Obrigado, viu, pela sua presença. A nossa Ritinha Nardi, obrigado, viu? A Sheila lá, ó, de Carapicuíba. Opa, obrigado, viu, Sheila? Obrigadão mesmo. A nossa Vilminha lá, ó, a Caminhos da Luz. Eita. Pessoal do Rio Grande do Sul, olha lá, Estrela. Eita. A Dirce não é à toa, lá, ela veio de Estrela lá. Regina, obrigado, viu? Vamos compartilhando, vamos curtindo, quem puder nos ajudar já, enquanto o pessoal vem chegando. O pessoal já me deu um oi aqui, o pessoal do Japão já está ligado já conosco, lá já é sábado de manhã, já estão conosco, de Leme lá. Pessoal também da Espanha, alguns já estão acordados lá ainda, estão com a gente. Então, enquanto isso, eu quero convidar você para que nós possamos fazer uma prece. Uma prece inicial fica à vontade, tá? Quem quiser seguir com a gente, simples. Só tira um pouquinho as mãos aí do teclado, do seu notebook, tira um pouquinho a mão do seu celular, do seu tablet, do seu desktop, tira um pouquinho a mão. Feche por alguns instantes só os seus olhos. Aproveita que você está com os olhos fechados, respira fundo e solta bem devagar. Respira fundo, solta bem devagar. E vamos nos conectar em pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso. Esse Deus Pai Criador de tudo e de todos. Esse Deus Pai que é infinita misericórdia
infinita bondade, justiça, sabedoria. Esse Deus que, como eu sempre falo, não cessa um instante sequer de nos amar, de nos emanar amor. Eu quero rogar de coração ao alto que Ele permita que os bons espíritos estejam conosco em mais um encontro essa noite. E que eles possam estar juntos, nos incentivando, nos ajudando, colaborando, nos inspirando a trazer o melhor para você que vai estar conosco ao vivo e para aqueles que posteriormente irão nos acompanhar, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, a Lei de Paulo, Espiritismo Kardec. Quero rogar ainda a Deus que esses bons espíritos possam neutralizar a ação daqueles espíritos que ainda insistem em querer nos prejudicar. Eles ainda não entenderam o verdadeiro significado da vida. Quero rogar a Deus que permita que esses bons espíritos também possam envolver o nosso querido Navarro, que faça com que envolto dele uma atmosfera fluídica, salutar, o envolva por inteiro, e que ele possa absorver esses fluidos benéficos, e que ele possa trazer com muita clareza, objetividade e consistência os ensinos da noite, as palavras reconfortadoras, que são marcas características deste nosso amigo. Quero rogar ainda que essa atmosfera fluídica benéfica possa se estender aonde que você estiver. Não importa qual dispositivo você esteja nos acessando agora, mas que você sinta aonde quer que esteja. E em nome de Deus, nós damos por aberto o nosso resenha espírita de número 41, Jesus e a atualidade. Eu não posso deixar aqui de registrar o nosso querido Aguinaldo Pedrão, nosso grande vereador da cidade de Potirendaba, um homem digno, honesto, que está à frente da máquina aí para nos representar. O pessoal de José Bonifácio, pessoal do Kardec de Rio Preto, muito obrigado, viu, Regininha? Muito obrigado mesmo pela sua presença. Olá, Tânia, ei, Tânia, eu gostei de ver você no Pilates, lá em Amara, Grande Socorro, lá de Fortaleza, Guaíba, Rio Grande do Sul, Núñez, obrigado, viu? Rosana Ramin, tá sumindo, hein, Rosana? O Alvimar, grande Alvimar. Ei, fera, você tá aí hoje, hein? Que bom. Fico feliz mesmo, feliz demais. E olha, hoje nós vamos ter, como já disse, o nosso querido Navarro. E antes de apresentá-lo, quando surgiu esse... Aliás, Navarro é um grande amigo de muito tempo. E eu quero tornar público isso, a minha gratidão por essa pessoa, por esse espírito maravilhoso que eu tive a oportunidade de cruzar aqui no meu caminho, nessa caminhada, um espírito que sempre me ajudou muito. E Navarro, quantos cafés e quantas conversas, quantos desabafos, quantas lágrimas, e ele sempre firme e forte ali, tentando dar aquela força. Eu sou muito grato a ele. E quando surgiu a pandemia, o pessoal começou a me cobrar, e agora, o que vai ser? Você não vai vir aqui, o que vai fazer? Você não vai fazer nada, e aquela coisa. E eu falei com o Navarro, falei, nossa, Navarro, e agora eu estava pensando em fazer isso, e você topa? Falou, vamos embora. Então, e deu certo, hein? Tanto que a nossa resenha espírita de número 1, o papel do Centro Espírita, né,
mediante a pandemia, foi com o Navarro, e deu super certo. Graças, né, a Deus e os bons espíritos, a coisa foi caminhando e cada vez melhor. Então, e hoje ele está aqui conosco como uma forma de gratidão também, né? E eu vou te dar uma dica aí para você, ó, você que está começando algum negócio, você está pensando em alguma coisa, ó, convida o Navarro, viu? Um pé de coelho inteiro, viu? O homem dá sorte, então eu falo por mim. Então, hoje é com muita alegria que eu quero apresentar Antônio Carlos Navarro, ou para muitos, simplesmente Navarro. Ele é médium, é expositor, aliás, um dos mais requisitados aqui da nossa região. Ele é articulista de vários periódicos. Ele é facilitador do programa da Rede Luz Espírita. Aliás, um grande beijo e abraço a todos lá. Interpretando o livro dos Espíritos. Ele é colaborador e, podemos dizer, também um dos cofundadores, né, do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, que faz um trabalho maravilhoso aqui na Zona Norte de São José do Rio Preto. Ele está à frente lá há décadas já, praticamente desde a sua fundação até hoje. Então eu quero uma boa noite muito especial para esse meu querido amigo Navarro, grande Navarro. Gratidão pela sua presença mais uma vez. Eu é que sou grato, meu querido, e você sempre muito gentil, arrumando qualidades que a gente ainda não tem. Muitíssimo obrigado pelo convite, é um prazer estar com você sempre, né? E mais ainda quando é pessoalmente no cafezinho, para a gente bater papo e tal. Nós estamos... Rapaz, eu lembrei, sabe do que eu lembrei agora, falando cafezinho? Lembrei daquelas biscoitos champanhe que eu levei da última vez. Né? Rapaz do céu, deu até água na boca agora. Ó, quero dar um abraço a todos lá de Polônia, em nome da Dani, o nosso grande Daniel também está com a gente. Lá o pessoal, olha aí, ó, o grande Vandinha de Sales. Nossa, feliz com vocês aqui, viu, gente? Feliz Muita gente conhecida, hein? Nossa, é isso que me move, Navarro. É isso que me impulsiona cada vez mais. Já vi vários queridos nomes aqui, dando boa noite. Muito boa noite a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe. O Wagner Furlan. Boa noite, Wagner. Tem gente boa. Muito obrigado. É uma alegria imensa estar convivendo com você e com essas pessoas maravilhosas. Que a gente possa fazer um bom trabalho. Com certeza, não tenho dúvida disso. Aliás, gente, vale lembrar, ó, quiser começar um negócio bom, chama ele. Não, você está me comprometendo. A coisa anda, viu? Você está me comprometendo, rapaz. A sua competência, o seu cabedal de conhecimento é que fez a coisa vingar aí. Não. Então, vamos lá. Para o pessoal, Navarro, já ir se identificando ali no chat com a nossa temática da noite. Sim. Uma coisa assim, quando veio o tema, eu me perguntei, mas por que Jesus e a atualidade? Jesus não é sempre atual? Sempre. Mas o mundo ainda não sabe disso. Né? O próprio mestre disse isso, né? Minhas palavras são palavras de vida eterna. Eu vou ficar convosco até o fim dos tempos. Eu nunca vos deixarei órfãos. Então, o Senhor Jesus é atemporal, como o Espírito perfeito que é, e como nós sabemos, nós espíritas sabemos, né? Que ele é o governador espiritual do planeta. Então, ele é sempre, vai ser sempre atual. Acontece que o mundo, como diz a própria doutrina espírita, como Kardec diz, ainda a maioria vê Jesus como um chefe de religião, né? E não alguém que tenha a possibilidade de dar para nós vida e vida em abundância, né? Como ele próprio prometeu. Né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, o Jesus é atualíssimo, mas a maior parte do mundo ainda não o conhece, e mesmo nós que o conhecemos, né, temos a necessidade constante de estar estudando, e principalmente através da doutrina espírita, porque ninguém explica melhor Jesus, os seus ensinos, né, as suas orientações, do que o Consolador que ele mesmo prometeu, né? Então, Jesus é e sempre será atual, sempre, sempre. Não, que bom. Tem um comentário no chat que eu não posso deixar de trazer para cá logo, já de cara já.
Olha, a nossa querida Kátia, grande Kátia, obrigado, viu? Olha lá, ó, tive o prazer de ouvir o Navarro no casamento do meu filho, Vinícius e Marcelo. Olha, quando eu casar, se eu casar, ele também vai ter, porque aí é sinal que vai dar certo, viu, Kátia? O pai da Marcela e elas são Isso, trabalhadores lá do Franciscano de Xavier, sim, e sim. através dela conhecemos o Vinicim, e eles nos deram a honra de promover a cerimônia religiosa do casamento. Foi uma experiência maravilhosa, fiquei muito grato, e graças a Deus correu tudo bem, não dei nenhuma rata lá, e eles ficaram super felizes, e eu também fiquei, graças a Deus. Que bom. Pegando a sua fala da primeira questão, qual então que é esse panorama social e tecnológico? Como que ele se associa à questão de Jesus? Ali, nós podemos observar no nosso planeta algumas coisas que são evidentes para todos, né? Então, se nós observarmos o panorama social, nós vamos perceber que o modelo econômico que a humanidade escolheu para reger as suas atividades, né, produziu uma diferença social imensa, né? Nós temos, por resultado da sistemática econômica, da filosofia econômica implantada, como resultado, uma diferença muito grande, dividida em classes sociais, né? Separando as pessoas segundo as classes sociais. E isso é extremamente prejudicial à maioria, porque nós vamos percebendo que alguns têm naturalmente a característica mais formal para lidar com comércio, para lidar com riquezas, e com isso vão se desenvolvendo determinadas condições que são muito prejudiciais. Por exemplo, hoje, segundo a Agência Brasil nos informa, os 26 seres humanos mais ricos do planeta têm nas mãos a riqueza correspondente a 3 bilhões e 800 milhões de habitantes da Terra. Só 26%, só 26 pessoas têm uma riqueza que corresponde à metade da população planetária. Então, o momento que nós estamos vivendo, socialmente falando, é extremamente crítico, porque está separando pessoas por possibilidades materiais, por possibilidades financeiras, sendo que todos nós, e nós aprendemos isso com a doutrina espírita, principalmente a partir de lei de igualdade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que nós somos todos iguais, né? Então, essa diferença social causada pela forma com que o ser humano está lidando com as riquezas, está traduzindo em sofrimento inenarrável, né? Então, junto com essa riqueza, nós percebemos facilmente isso no nosso entorno, vem o desenvolvimento tecnológico. Isso que nós estamos fazendo hoje, né, até 10 anos atrás, ou quando nós fundamos o Franciscano de Xavier no século XX, no distante século XX, nós não imaginávamos que teríamos uma tecnologia como essa, né? Aparelhos celulares, tecnologia de ponta na área da ciência médica, por exemplo, né? Nós não tínhamos noção, e a velocidade no campo tecnológico está cada vez maior. Tanto que você compra um celular, por exemplo, hoje em 6 meses ele já é ultrapassado. E acontece que essa conquista tecnológica, por conta desse modelo econômico, não está disponível para todo mundo. Não está disponível para a maioria da humanidade, né? E isso é que é terrível, porque você vai tirando pessoas da vida ativa e marginalizando elas, né? E elas vão tendo, por conta ainda dessa questão da riqueza, problemas seríssimos com escola, problemas seríssimos para acesso na saúde, problemas seríssimos com a infraestrutura, esgoto, água encanada, essas coisas todas, né? Não dão o mínimo de bem-estar, de satisfação das necessidades mínimas para as pessoas, para a maioria das pessoas. Então, o panorama social e tecnológico tem mostrado para nós que o progresso tecnológico está muito mais à frente do que o progresso moral, né? E que isso ainda, no mundo que nós estamos vivendo,
né, ainda é muito presente e prejudica muitas pessoas, né? Pegando a sua fala, algumas pessoas, Navarro, elas têm acesso ao Facebook e elas participam do chat, se quiser ou não, é opcional. Mas tem umas que, mesmo nos assistindo, não têm acesso, e elas mandam por outras mídias. Sim, sim. E aí eu recebi uma mensagem que diz assim, ó, se o nosso progresso material, né, tecnológico e tudo mais, está cada vez mais avançado, e nós observamos uma desigualdade também cada vez mais, o que você acabou de falar em termos aí, em outras palavras, como fica essas pessoas que são detentoras desse poder? O Livro dos Espíritos é muito claro a esse respeito. Todo mal-estar causado por alguém vai ser de responsabilidade de quem o causou, né? Então, ainda hoje, estudando o Livro dos Espíritos, nós vimos uma questão relacionada a isso. Às vezes, a gente se sente infeliz porque não temos coisas, mas os Espíritos nos ensinam que ter acesso às coisas também está vinculado às nossas necessidades provacionais, ou até mesmo expiatórias. E que a gente deveria, vamos dizer assim, abnegadamente se conformar com isso, mas não estacionar, né? Se conformar, mas tentando conviver e tirando o progresso moral da coisa. Porque todos aqueles que forem responsáveis pelo meu mal-estar em função de não ter acesso, eles também serão cobrados por isso, né? Nós poderíamos sintetizar isso, Ale. Quem que foi que perguntou, Ale? Qual que é o nome da pessoa? Não, José Roberto. José Roberto, a gente poderia colocar essa questão no campo da parábola dos talentos. Quem tem talentos nas mãos terá que responder por eles, né? Por todo o prejuízo causado. Então, nós estamos vivendo uma época em que nós precisamos mudar o nosso entendimento em relação às possibilidades de todos, né? De cada um. Não, perfeito. Falando nisso, dependendo da fala, a gente faz um link com o chat ou com outras mídias que o pessoal está mandando. Tem essa, veio pelo Instagram, pelo direct do Instagram. O Alvimar, nosso querido Alvimar, fera esse menino, ó, faz uma pergunta interessantíssima, Navarro. As duas irmãs gêmeas, política e religião, são responsáveis por uma grande parte de desgraças humanas. Quando vemos que a busca pelo poder descarta a vida, minha pergunta é: que Deus é este que esta segue? Obrigado, Alvimar, pelo seu sempre carinho e presença aqui com a gente. Alvimar, querido amigo, o interessante nessa questão é que essas pessoas seguem o mesmo Deus que nós, na maior parte das vezes. Muitas dessas pessoas frequentam religiões, vão a cultos, se dizem religiosas, mas isso ainda é uma questão, vamos dizer assim, entre aspas, de fachada. A pessoa ainda não compreendeu a essência da mensagem da religião, né? Quando o Livro dos Espíritos nos aponta, através da questão 785, que o maior entrave para o nosso progresso moral na Terra são o orgulho e o egoísmo, nessas horas que a gente vê essas pessoas que detêm grandes possibilidades nas mãos e não o fazem, a gente percebe o quanto pesa o orgulho e o egoísmo, né, para impedir a pessoa de progredir, né? E ele também está presente, evidentemente, em nossa natureza, talvez em menor grau, ou se nós estivéssemos no lugar delas, faríamos as mesmas coisas, mas o Deus que elas seguem, na maior parte das vezes, é o mesmo Deus que nós seguimos, mas é visto de uma forma muito diferente do que deveria ser visto, né? Não, perfeito. A gente tem uma pergunta também do Zanin interessante. Mauro Zanin, lá de Taquaritinga, obrigado, viu? Obrigado pela sua presença sempre aqui com a gente, um grande irmão. Mesmo havendo essas mudanças, como você está falando na sua fala anterior, né? Com as pessoas devido à evolução em que vivemos, o amor ao próximo e a Deus não mudou? Não, essa é a regra de ouro, né? Quando Jesus fala quando ele é questionado acerca de qual é o maior mandamento da lei, Jesus não disse nenhuma novidade. Ao que ele foi questionado qual é o maior mandamento da lei, ele, evidentemente, quem estava perguntando estava se referindo ao Velho Testamento.
Então, Jesus levanta os 2 maiores mandamentos que estão dentro das 613 leis do Velho Testamento. Amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças, de todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Eis o primeiro e maior mandamento. E eis o segundo, muito próximo do primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Ou seja, isso não vai mudar nunca. O que vai mudar é o nosso entendimento com relação a isso, com relação ao que é o amor, né? E isso é que vai mudando aos poucos, né? E nada melhor do que o processo da experiência pessoal, através das reencarnações, das provações, das expiações, para que a gente possa amadurecer o entendimento em relação ao amor. Mas isso não, o amor não vai mudar nunca. É lei natural, né? Não, perfeito. Como que a gente pode verificar isso? Nós estamos passando por uma certa hipnose, mas assim, em termos gerais, globais ou não? Sim, existe até alguns estudos nesse sentido, Ale. Eu tive a oportunidade de ler um artigo muito interessante chamado a respeito da hipnose global, né? Me fugiu o nome no momento, ó, daqui a pouco a gente lembra, mas ele diz, é um estudo psicológico, está disponível na internet, é só procurar lá no Google ou qualquer site de busca, a obscura hipnose global. Do que se trata? Falando em termos espíritas, porque Joana de Ângeles também fala isso na sua obra, né? Porque a Joana de Ângeles é mestre em psicologia, então ela traz isso para nós também. Hipnose é quando a gente está sendo arrastado por uma ideia que não nos pertence, mas nós somos convencidos a experimentar essa ideia e nós achamos que é nossa. Então, existe hoje no planeta um movimento natural, por conta ainda das questões econômicas, no sentido de se propagandear a necessidade do consumo, a necessidade de você ser visto, de você ter razão, de você ser o dono da sua vida. Ou seja, as propagandas e os discursos daqueles que polarizam, que são pessoas que polarizam a opinião pública, né, nos levam a um comportamento padronizado, hipnótico. E, no fim, a gente entra naquilo que nós poderíamos chamar de psicologia do gado, vamos dizer assim, né? A psicologia do rebanho, né? E a gente acaba por não pensar pelas próprias pernas, pelo próprio cérebro e caminhar com as nossas próprias pernas, né? Nós somos muito facilmente conduzidos, não só pelos espíritos que vivem na invisibilidade, né? Mas também nós somos muito facilmente conduzidos por encarnados que trabalham com as técnicas de hipnose, no sentido de fazer a gente comprar cada vez mais, querer desfrutar do bem-estar físico cada vez mais, e daí as viciações, né? Então, existe sim, e é só olharmos o quanto as pessoas não prestam atenção em suas vidas, não prestam atenção no mínimo necessário para andar com as suas próprias pernas no sentido adequado que se espera de um ser humano, né? Então, nós vivemos num processo. Vale a pena, os caros amigos que tiverem interesse, ler lá, A Obscura Hipnose Global. É um tratado num linguajar simples para todos nós, mas extremamente interessante, né? Somado com a doutrina espírita, a gente vai compreender que nós vivemos sob hipnose mesmo. E esse fato da hipnose global, também já li alguma coisa a respeito. Eles colocam que as técnicas, né, quanto mais desequilibrado for o self, né, melhor para eles poderem começar a induzir a determinado ramo ou a determinado fatia de mercado ou alguma coisa do tipo. É interessantíssimo mesmo. Não, é muito, porque a gente tem tendências naturais. A gente temos anseios. Quem de nós não quer ter isso ou aquilo, materialmente falando, essa ou aquela oportunidade? E aí vem alguém que começa a nos induzir e falar que a gente tem direito, que você pode conseguir, e às vezes usando até mesmo a religião, né? Usando o mecanismo da religião para induzir as pessoas a colaborar com a religião que está frequentando, vendendo a ideia de que essa pessoa vai progredir materialmente. Isso aí não é que nenhuma crítica, mas é uma constatação ao que a gente percebe. Então, nós vivemos presos ainda muito a uma ideia, vamos dizer assim, a uma ideia comum,
que está levando todo mundo para o mesmo ambiente. Então, isso a gente pode chamar de hipnose. Ótimo, perfeito. Vamos lá no chat, que a Rita Nardi... Rita é fera, essa menina, viu? A Ritinha, quando mata, arranca a pena. Lá, Navarro, a lei do progresso é a lei divina. Seguirá seu curso. A questão seria a educação. Kardec diz que se a educação for bem entendida, ela é a chave do nosso progresso. Muito bem, Rita. Obrigado, viu, por tudo. Abraço, nossa querida Rita. Quando Kardec fala para nós todos que educação é um processo, é uma conquista, é uma implantação de novos hábitos, né? Ele fala isso, né? É adquirir novos hábitos, é implantar na sua vida novos hábitos. Hábito significa aquilo que a gente faz no cotidiano. Mas como é que a gente vai mudar o nosso jeito de ser se a gente não souber o que é que nós estamos fazendo? E como é que nós vamos saber o que estamos fazendo se nós não conhecemos a realidade na qual nós estamos inseridos? Então, nós vamos mais cedo ou mais tarde, seja pelo amor ou seja pela dor, como se diz popularmente, progredindo, né? E os espíritos nos dizem que às vezes a gente prefere o sofrimento por conta das escolhas pessoais do que ouvir a experiência alheia ou a própria mensagem das religiões, no sentido da gente crescer como seres espirituais. Então, o progresso existe, ele vai acontecer, né? E sempre será um processo de educação. A doutrina espírita, através lá do Livro dos Espíritos, vai dizer que o método mais eficaz para nós mudarmos o jeito de ser é justamente conhecendo a nós mesmos, olhando para dentro de nós e observando não as qualidades que nós já temos, né? Mas observando ainda os defeitos que nós temos para serem corrigidos, ou seja, num exercício para aquisição de novos hábitos, né? Porque educação, repetindo, é o conjunto de hábitos adquiridos. Não, perfeito. Eu estive ligadão na sua fala anterior na questão da hipnose, eu até me lembrei do artigo, e até comentei que quanto mais for desequilibrado o nosso self, né, o nosso eu ali, né, mais propício para eles, né, em termos de indução, de direcionamento e tudo mais. Aí me veio uma pergunta na mente. Para a gente se deixar levar por essa indução, por essa hipnose global, por esse trabalho, né, que eles diretamente, né, fazem para desequilibrar o nosso self, quais ou quem, não sei, né, têm sido as nossas referências? Não seria isso também uma falta de referência, Navarro? Sim, com certeza. Absolutamente. É só olhar quem é que a gente segue, né? Se nós prestarmos atenção nos ídolos da humanidade, quase sempre são aquelas pessoas que têm uma grande exposição na mídia, são aquelas pessoas que têm uma grande exposição por conta daquilo que fazem, seja na arte cinematográfica, na arte da televisão, seja nos esportes, como um campo de futebol, enfim, na música. A gente está sempre vendo pessoas que são vistas como paradigmas comportamentais. Mas se nós prestarmos atenção nessas próprias pessoas, nessas pessoas que a gente tem como ídolo ou como modelo, essas pessoas às vezes fazem tratamentos psicológicos porque não dão conta de administrar adequadamente suas próprias vidas, vivem uma vida em analistas. Essas pessoas fazem aquilo como uma fuga por conta de não encontrar o seu objetivo de vida, e como elas têm as possibilidades financeiras, a gente acha que vai caminhando com eles, vai ter o mesmo sucesso que elas têm. Então, a gente segue pessoas que quase sempre são pessoas inadequadas nos seus comportamentos. São seres humanos, todos nós temos defeitos, mas a gente tem seguido pessoas que cortam o cabelo de uma forma diferente, de repente todo mundo corta. Aparece com uma roupa diferente, aquela roupa se esgota nas lojas, né? Então, é uma coisa muito complicada isso, e a pergunta que se faz é quem eu estou seguindo, quem é a minha referência, né? Quem são as pessoas nas quais eu me espelho, né? Esses dias eu vi um comentário muito interessante a esse respeito. A gente vê que vira e mexe, sai livro e comentários
e movimentos neonazistas, livros sobre Hitler, né? O estrago que ele fez aqui na natureza humana, ele foi responsável por milhões e milhões de mortes, né? Então, vira e mexe, ele está na mídia aí, e muita gente se envolve no sentido de se afinizar com ele. Mas muito pouca gente, eu diria que são raríssimos, vão observar que depois que Hitler desencarnou e a guerra acabou, um Adenauer vai lá e reconstrói a Alemanha em 3 anos. Põe de pé a Alemanha e se torna um dos países mais poderosos do mundo economicamente e com melhor qualidade de vida. E ninguém sabe nem quem ele é. Então, nós temos interesses ainda por pessoas que não são muito adequadas para o nosso comportamento, para servirem de guia e de modelo para nós, né? A gente se vincula, justamente por conta das propagandas também, né? Essas pessoas vendem os seus comportamentos e elas são contratadas para fazerem propagandas. Por que essas pessoas são contratadas para fazer propagandas? Porque elas conseguem nos hipnotizar para comprar o que elas estão oferecendo. E a gente nem analisa se aquilo é bom ou se é ruim, né? Não. Tivemos sem julgamento de valores, nós tivemos há poucos dias atrás, um exemplo disso, a nossa querida artista brasileira Ivete Sangalo fez uma live, né? E a live que ela fez, ela se apresentou de pijama. Não sei se você teve acesso a isso. Não. Né? Em pijama, eu vi reportagens, eu não assisti a live, né? Mas eu vi reportagem, ela se apresentou com um pijama rosa cheio de bolinhas. Meu amigo, em uma semana não mais existia pijama rosa de bolinha no Brasil. Foram consumidos todos os que estavam disponíveis. Então, o que é isso? É quem nós estamos seguindo. Quem tem sido o nosso modelo, o nosso exemplo? Esse é o grande problema, entendeu? A gente se espelha em pessoas, não é julgamento de valor com Ivete Sangalo, pelo amor de Deus. Nós sabemos que ela é uma artista de renome internacional, ajuda muita gente. Eu quero dizer que o exemplo dessas pessoas, né, às vezes arrasta a gente sem que a gente pense a respeito nas consequências. Não, perfeito. Nossa, sua fala foi muito legal agora. Ainda bem que eu não vi esse programa dela aí, viu? Senão eu ia atrás do pijama de bolinha aí também. Ó, a Kátia, ela faz uma pergunta interessantíssima. A influência tecnológica pode mudar um indivíduo carente de uma vida espiritual? Ou isso é indiferente? Kátia, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua sempre presença. Eu não sei se eu compreendi bem a pergunta da Kátia, mas vamos dizer o seguinte: existe uma influência tecnológica. Essa influência tecnológica vai me fazer me desenvolver intelectualmente para compreender e fazer bom uso dela. Então, de qualquer forma, vai acontecer um progresso, porque eu vou estar, pelo menos intelectualmente, me melhorando, né? Como nós sabemos, pelo próprio dizer dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, que o progresso intelectual acaba por arrastar o progresso moral, consequentemente, a possibilidade da inclusão tecnológica, da inclusão das pessoas no universo tecnológico, vai acabar por ajudar a pessoa no campo da espiritualidade, porque é o ser que está se desenvolvendo, no mínimo, intelectualmente. Não sei se é isso que eu consegui compreender da pergunta, mas eu penso que é isso. Não, ótimo. Só pensando uma palavrinha dela, que ela colocou no comentário aí, na pergunta dela, no comentário, né? Ela falou no negócio de carência, né? Essa carência, ela falou no caso de carência espiritual. Mas a gente pode estender um pouco também a carência como uma falta de ou falta do, né? De estar faltando alguma coisa, esse traz algum tipo de carência. E essa carência ela pode ser multifatores, né? E aí também me vem uma coisa: o porquê dessa carência? Existe um vazio existencial? Sim, com certeza. Até relacionado com a hipnose, relacionado com essas referências que você citou aí no caso, né, da live, da Ivete e tudo mais. Tem relação a ver ou não? Tem. E eu gostaria de lembrar aqui 2 passagens. Uma de Sócrates, o filósofo. Um dia, Sócrates passeando por Atenas, um dos vendedores que ele cruzou
perguntou para ele se ele estava procurando algo para comprar. Sócrates, você está procurando algo para comprar? Ele falou, não. Eu só estou observando tudo o que existe e de que eu não preciso para ser feliz. Então, Sócrates adquiriu um entendimento que as coisas exteriores, ter coisas que são necessárias, porque você precisa ter uma roupa, você precisa ter calçado, né, absolutamente natural. Mas ele percebeu nitidamente, claramente, que porque ele era também acostumado com conhece-te a ti mesmo, né? Ele percebeu que as coisas que poderiam fazer ele feliz não tinha nada a ver com as coisas materiais, né? Ele já tinha descoberto isso, então ele não tinha anseio nenhum e, portanto, ele era cheio. Dentro dele não existia um vazio proporcionado pela conquista das coisas externas. Dentro dele havia todo um conteúdo relacionado à conquista do espírito. Sim. E na questão, e a outra passagem é a questão 926 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz justamente um comentário a respeito dessa questão da tecnologia, ali, não evidentemente com essas palavras, porque a época era outra. Mas Kardec pergunta se com o desenvolvimento da sociedade humana, o desenvolvimento tecnológico, se novas necessidades não seriam criadas para nós. É evidente. A tecnologia trouxe a luz elétrica. Ela é necessária para mim? Muito necessária. A tecnologia desenvolveu um celular. Ele me é útil, muito útil. Eu tenho dois. Né? Um que é particular meu e um de trabalho. E me ajuda uma enormidade. Então, a tecnologia traz coisas, cria coisas que são úteis e necessárias. Mas os espíritos vão responder para Kardec que, sim, é motivo até de aflição se a gente não tomar cuidado com as necessidades fictícias que nós criamos. Palavra dos Espíritos, necessidades fictícias trazem infelicidade. E quando a gente quer ter uma coisa porque a gente acha que aquilo é necessário, a gente está flutuando num vazio espiritual, porque está tentando preencher só com coisas materiais. E aí a gente vai invejar a palavra dos Espíritos, invejar aqueles que têm, né? E vai fazer com que a gente entre aí numa turbulência dentro desse vazio espiritual que vai estar dentro da gente, que a matéria nunca vai compensar. E ele fecha a resposta, a espiritualidade fecha a resposta dizendo que na Terra será sempre o mais rico aquele que tiver menos necessidades. Então, quanto mais eu olho o mundo com olhos de materialidade, quanto mais eu olho o mundo querendo ter coisas, abocanhar coisas, maior é o meu vazio interior. Quanto mais eu quero aparecer na mídia, quanto mais eu quero ser dono da verdade, quanto mais eu quero aparentar sucesso, mais aumenta o vazio existencial meu, porque esse não é o fanal da vida. O fanal da vida é o crescimento moral, é o crescimento espiritual. Então, nós todos temos um vazio que precisa ser enfrentado urgentemente. E nos dias de hoje, esse vazio, para encerrarmos esse comentário, é buscado no mercantilismo, né? No ter coisas. E nós temos um ensinamento muito claro do Senhor Jesus desde há 2000 anos, né? Por que você está abarrotando o teu celeiro? Esta noite você vai voltar para o mundo dos espíritos. E parar, não é? Por que você está preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir? Olha as aves do céu, os lírios do campo. Então, Jesus deu muitas orientações a esse respeito. Por isso que ele é atual, mas ainda não é conhecido. Porque ele nos deu as dicas necessárias para nós termos uma vida abundante, e há 2000 anos a gente não consegue pôr isso em prática. Quantas reencarnações nós já tivemos de 2000 anos para cá? Verdade, não, perfeito. Só lembrando o pessoal que quiser depois dar uma lidinha nessa questão 926, está lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições, é um texto interessantíssimo, vale a pena dar uma pesquisada lá. Então, estudado. Isso. Tem uma pergunta da Edenice, lá de Macaubal, muito interessante, relacionada à nossa conversa, fala da hipnose. Até que ponto a hipnose está influenciando na pandemia? Muito boa pergunta. Muito boa, extremamente atual. Edenice e amigos, existe uma página absolutamente espetacular, extraordinária, como as páginas de André Luiz sempre são, lá em Evolução em Dois Mundos.
quando ele fala sobre a invasão microbiana, quando ele fala sobre a questão das infecções através de vírus, através de bactérias. E ele deixa muito claro, nas primeiras linhas, ele deixa muito claro que se nós cuidarmos da nossa higiene, das medidas de saúde, das medidas de segurança para qualquer outra coisa, nós haveremos de nos defender naturalmente das infecções possíveis que poderão nos alcançar. Mas se estiver nas nossas condições reencarnatórias, vibratórias, portanto, passar por aquilo, mais dia, menos dia, nós vamos sofrer as consequências por conta de ser uma necessidade do espírito. Então, nós vemos, por exemplo, profissionais da saúde extremamente bem equipados, extremamente bem protegidos, com protocolos de primeiro mundo, e que acabam por pegar a Covid. E a gente vê pessoas de 102 anos, como vi esses dias na televisão, se curando de Covid. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque nós não só podemos nos autossugestionar para o catastrofismo, para a catástrofe, né? Quanto podemos nos deixar levar por movimentos nesse sentido, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. A gente não vai sair dando uma de super-homem, com a síndrome do super-homem, achando que não vai acontecer nada com a gente, né? Mas é preciso ter confiança em Deus. É preciso ter confiança na justiça divina. André Luiz está explicando. E vale a pena, os queridos amigos. Evolução em 2 mundos, invasão microbiana ou bacteriológica, uma coisa assim, mas está lá na evolução. André Luiz dá uma lição espetacular de justiça divina e necessidades reencarnatórias. Lembrando que tudo, né, que nos envolve nessa atual encarnação, tudo está sempre de acordo com as nossas necessidades reencarnatórias. Ninguém tem nada com isso. Não, isso, está tudo relacionado a isso. Então, por isso que nós costumamos, né, costumeiramente a gente ouve falar no momento, nada é por acaso. Claro, tudo está dentro das nossas necessidades reencarnatórias. Mas, olha, Denise, eu quero te parabenizar pela pergunta, muito boa mesmo. E o Anderson traz uma na sequência, relacionada agora. Então, eu me questiono, até que ponto vale a pena ter razão ou paz? Olha, ultimamente, eu vou falar por mim, viu, Anderson? Paz, viu? Não, mas isso... O Anderson, isso aí vale muito na vida conjugal, viu? É melhor ter paz do que querer ter razão, né? Tá vendo, dona Hélia? Tá escutando aí, dona Hélia? A baixinha tá lá no outro ambiente. Não, vamos lá. Mas a gente precisa entender que, às vezes, a paz depende de muito pouca coisa da gente. Depende de calar uma palavra, de calar um comentário, de calar uma observação, né? A paz nossa, né, é como Jesus propõe, eu gosto muito dessa passagem, né? Quando adentrarem numa casa, seja nessa casa a vossa paz. Mas se nessa casa não houver paz, que a vossa paz volte para vós. Ou seja, a paz é uma construção pessoal, né? É uma construção íntima. E eu preciso entender isso rapidamente, porque através da vida de relação, eu posso muito facilmente perder a paz, né? Mas por eu mesmo tê-la provocado. É melhor não querer ter razão, não. É melhor viver a vida e tentar, né, mexer as peças do jogo sem muito alarde, né? Olha lá, ele gostou da resposta. Aliás, relacionado à parte do vazio existencial, tem mais uma pergunta, mas a gente vai guardar ela um pouquinho. Por quê? Sobre a hipnose a gente viu que ela está relacionada com aquelas questões das nossas referências, de quem tem sido, quais referências nós temos. Isso, dependendo, traz um vazio existencial, e isso também pode gerar, não sei se todos vão compartilhar da minha opinião, mas às vezes até compartilhar como vou dizer, um somatório para o corpo, uma doença somática. Sim, com certeza, com certeza. Não sei se você teve essa oportunidade, mas a OMS lançou alguns números relacionados a isso. Você poderia comentar alguma coisa com isso ou não? Sobre essa relação
mente-corpo, né, se a gente pode dizer assim, ou pensamento-corpo, ou, né, somatório de fatores que vão gerar doenças físicas. A percepção do mundo exterior impacta diretamente dentro do nosso mundo interior, né? Nós aprendemos com a doutrina espírita que o espírito é um ser que gera uma energia, né, que é veiculada através de ondas. Essa energia tem uma coloração, segundo as duas questões 88 do Livro dos Espíritos, né? E essa energia, antes de sair, vamos dizer assim, para o mundo exterior, ela invade todo o nosso perispírito e todo o nosso corpo físico. E nós podemos, para resumir bem a questão, utilizarmos de uma passagem do próprio Senhor Jesus, né? Que ele fala que a candeia do nosso corpo, aquilo que acende o nosso corpo, são os nossos olhos. De acordo com, se os nossos olhos forem bons, nós vamos ter luminosidade. Se os nossos olhos forem maus, nós vamos ter trevas interiores. Fazendo uma analogia, quando Jesus fala os nossos olhos sendo bons, é aquilo que a gente vê em termos positivos no mundo, né, com valores positivos. Com isso, a gente melhora a qualidade da nossa energia. Se a gente tem olhos negativos, através do pessimismo, através da crítica ácida, através de comportamentos menos felizes, nós vamos gerar uma energia que, antes de extrapolar os limites do nosso, vamos dizer assim, campo de ação, ele vai inundar o perispírito e o corpo físico. Consequentemente, essa energia vai ser transformada mais cedo ou mais tarde, né, em problemas físicos, em problemas de natureza médica, né? André Luiz também tem uma outra definição a respeito, também em Evolução em Dois Mundos, que ele fala que aqueles erros que nós cometemos quando tínhamos consciência, ou quando nós cometemos e temos consciência, esses erros ficam aqui registrados na consciência do espírito, mas eles são também projetados no campo perispiritual. E vai ser filtrado pelo corpo físico em processos de dor, mais cedo ou mais tarde. Então, a forma como a gente lida com o mundo, né, impacta não só na nossa negatividade, na nossa condição de saúde ou de doença. Mas o mais interessante é que quando a gente olha o mundo, e vale a pena aí também ver os números da OMS, na questão do comportamento, que acabam por resultar também em problemáticas fisiológicas, né, doenças psicossomáticas. Por exemplo, hoje, estima-se que tem no mundo hoje, mais de 322 milhões de pessoas em estado de depressão. Mais de 322 milhões. Eu vi a respeito. No Brasil, são mais de 12 milhões de pessoas que clinicamente estão identificadas como pessoas depressivas. Fora aquelas que nem sabem que tem depressão, né? E que estão depressivas. Ansiedade, segundo os números atuais, no Brasil, nós temos cerca de 20 milhões de pessoas ansiosas. E o que é ansiedade? Nós que entendemos a ansiedade não pelas vias, evidentemente, da ciência, mas como estudiosos aí, pretensos estudiosos da doutrina. Ansiedade é você querer viver amanhã, querer viver o amanhã hoje, ou querer que as coisas aconteçam hoje, mas que estão previstas para amanhã. Então, nós não estamos bem localizados no espaço e no tempo. E com isso a gente se torna ansioso, né? Que é mais impactante do que o suicídio. O ano passado, a cada 40 segundos, uma pessoa tirava a própria vida. Eliminava a sua própria existência, a cada 40 segundos. Só o ano passado, nós tivemos no mundo mais de 800 milhões de suicídios. Nós estamos sabendo agir, nós estamos aprendendo a se comportar, a se relacionar com o mundo, porque o mundo está impactando negativamente dentro de nós, né? O mundo está impactando, porque a gente desconhece a nossa própria natureza, né? A gente desconhece aquilo que a gente realmente é e o que deveríamos estar fazendo aqui. Então, os números só comprovam que o modelo que nós escolhemos e desenvolvemos para viver não é suficiente para trazer paz de espírito e felicidade aqui na Terra. Não, perfeito, perfeito. O Alvimar nos traz uma pergunta muito legal. Gostei, hein, Alvimar? Foi funda, hein? Você é um verdadeiro filósofo, esse menino. Olha lá. Navarro, o ateu pode ser um espírita que encontrou um vazio existencial
de não mais querer explicar Deus para quem não compreenderia Deus? Nossa, você está costurando aí. Ele está filosofando hoje, esse menino. Rapaz, o ateu pode ser um espírita que encontrou um vazio. Olha, a gente observa essa questão do ateísmo, né? E a gente sempre brinca, e eu já escutei isso e também às vezes falo. A gente só é ateu enquanto o avião começar a cair, né? Enquanto a hora que o avião começar a cair, Deus me livre, né? Socorro, meu Deus. A gente tem um relacionamento com Deus, nós espíritas estamos aprendendo a ter um relacionamento mais adequado. Mas a humanidade ainda tem um relacionamento com Deus que não corresponde à realidade. Primeiro que vê Deus como uma figura paterna, humana. E ela não pode ser uma figura humana. Embora ele seja o criador de todas as coisas, de todos os seres, ele não é uma figura humana e não é um ser humano, porque seres humanos, figura humana, têm defeitos, têm limites. E Deus não pode ter limites e defeitos, senão ele não seria Deus, não teria um outro acima dele. Então, o vazio existencial que tem, que ainda, porque nós mesmos espíritas também temos um pouquinho de vazio existencial, porque a gente também tem certos questionamentos, né, que a gente ainda não compreendeu determinadas nuances da doutrina espírita, né, das explicações espíritas, a gente ainda não conseguiu todas as respostas, então ainda existe um vaziozinho dentro de nós, a nossa fé ainda é vacilante, né? Nem sempre a gente enfrenta as coisas com a devida qualidade comportamental, né? Nós ainda temos um pouquinho, e o espírita, eu penso que ainda tem um traço até mesmo de ateísmo, né? Porque quando a coisa aperta mesmo, a gente fala, mas onde é que está Deus que não viu isso? Será que Deus existe mesmo, né? Então, é meio que misturado na nossa cultura religiosa um pouco de cada coisa. Por quê? Porque a gente frequentou outras filosofias religiosas ao longo de nossas reencarnações, e quem sabe não fomos também ateus em outras reencarnações. Tudo isso ainda reflete nesse mix de sentimentos e de entendimentos que a gente carrega nos dias de hoje. Não, perfeito. Só vou fazer uma retificação. O Marcos Vinícius, nosso coach, aí está falando o seguinte: eu acredito que o vazio esteja correlacionado à falta de propósito da vida. Sim, com certeza, também. Como diria o William Shakespeare, para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Eu só vou retificar que não é o William Shakespeare. Não, isso é de um... É Dodson, Alice nos Países da Maravilha. Exatamente. Então, vamos prosseguindo. Vimos aí sobre a hipnose, você falou magistral, quem tem sido as nossas referências, quais, né? Falamos sobre esse vazio, falamos sobre desses fatores influenciando o nosso corpo somático, né? Através das doenças somáticas. Pergunta-chave, então, para tudo isso: qual é a nossa natureza, Navarro? Por que disso? A nossa natureza está definida por Allan Kardec. Quando ele fala assim, está lá em O que é o Espiritismo, né? E você, mais do que eu, sabe isso decora e salteado, né? A doutrina espírita, o espiritismo, é uma ciência que trata da natureza dos espíritos, da sua origem, do seu destino e de suas ligações com o mundo corpóreo, das suas relações com o mundo corpóreo. Então, a natureza nossa é simples, ela é divina. Nós fomos criados por uma entidade, por um ser, por uma mente que é absolutamente perfeita. Se esse ser, que nós chamamos de Deus, a doutrina espírita fala que a causa primária de todas as coisas é a inteligência suprema. Jesus chamava ele de Pai, meu Pai, vosso Pai. Então, esse Pai, que é a própria perfeição, não é admissível que ele crie alguém para o sofrimento. Não é possível que ele crie alguém para não se sentir feliz. Então, ele vai criar os seus filhos, entre aspas, os espíritos, da mesma forma para que seja cumprido a perfeição na questão da justiça, né? E vai dar a todos eles o mesmo destino, também por uma questão de justiça. Agora, quem escolhe esse caminho somos nós, com o nosso livre-arbítrio. Então, a nossa natureza é divina e a maioria da humanidade ainda não compreendeu isso, porque nós achamos ainda, muitos de nós aqui na Terra, né, que vamos desencarnar e está fadado para o inferno eternamente. Que Deus é esse? Então, nós não conhecemos a nossa própria natureza, porque a gente não sabe nem que somos espíritos,
criados simples e ignorantes, que vamos atingir a perfeição um dia, mas é preciso experimentar o nosso progresso na vida corporal. De tempos em tempos, a gente volta ao mundo dos espíritos, progride um pouco no mundo dos espíritos, mas tem que colocar em prática aqui, ensinam os espíritos. Ou seja, quando nós estivermos cientes de que somos filhos da divindade, e Jesus cobrou isso, né? Jesus cobrou isso. Não está escrito em vossa lei, sois todos deuses, filhos do Deus Altíssimo? Quer dizer, Jesus chama nós também de deuses. E a gente ainda não compreendeu isso, ou quando assume isso é no campo da vaidade, né? Então, quando os seres humanos, de uma forma geral, estiverem conscientes da sua própria natureza, de onde nós viemos, o que temos que fazer aqui e para onde vamos, e que de uma vida para outra, eu posso estar rico nessa vida, ser pobre na outra e vice-versa. Eu posso ser homem, posso ser mulher. Eu posso estar saudável e posso estar doente. Ou, como diz o Eclesiastes, né? Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Né? Há tempo de bailar e tempo de cair doente, há tempo de chorar e tempo de rir, ou seja, o processo da reencarnação vai ensinar a todos nós o desenvolvimento moral, que a gente pode acelerar com o nosso próprio entendimento e com as nossas próprias vontades e forças, né? Então, quando nós compreendermos isso, o sofrimento vai ser minimizado extremamente, com uma velocidade extremamente rápida. É isso. Nossa natureza é divina. Nós somos talhados pelo amor e para o amor. Perfeito, perfeito mesmo. Eu sempre falo, né? O Deus, né? Ele emana, né? Constantemente, né? Amor, amor, amor. E só aqueles que não entenderem esse significado da vida é que praticam o mal, né? Ou e ainda mal, eu digo assim, que age com dolo, né? Que sabe que está fazendo mal. Sim. Faz o mal e a gente nem está percebendo o que está fazendo, né? Olha, Jesus tem uma frase a esse respeito que a gente precisava ter ela fixada na nossa mente e no nosso coração. Ele fala assim, é da vontade, está no Evangelho de São João, é da vontade de meu Pai que nenhum daqueles que Ele me deu se perca. Então, Deus não quer que eu me perca, Jesus é o pastor, mas eu ainda não sou ovelha, eu ainda sou lobo. E ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quem muda as coisas tem que ser nós, tem que ser eu. E esse é um problema, né? Por quê? Porque eu quero que minha mulher mude. Eu quero que meus filhos mudem, que meu vizinho mude, que minha sogra mude, que meu pai mude, quem quer que seja mude. E quem precisa mudar sou eu. Me aproximar mais do meu Pai que está nos céus, né? E de Jesus, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não, ótimo. Olha, aliás, lembrando que ele falou sobre o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem, destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal, isso está no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo. Lembrando que todo domingo aqui, né, 17 horas, nós estamos estudando esse livro sequencialmente. Vamos entrar no 18º encontro. Nós vamos falar sobre a boa e a má vontade. Olha aí. Fica o convite. Aliás, fica o convite também para a próxima terça, aqui, 21h05, a live de número 42, nós vamos trazer dois grandes amigos e grandes pesquisadores para falar sobre a historiografia do Espiritismo. Nós estamos recriando a história do Espiritismo e é muito legal, vale a pena estar presente com a gente, ok? Navarro, falamos, né, sobre todos esses comportamentos, sobre esses desvios, sobre esse vazio, sobre, né, trazer isso para o nosso corpo somático e transformar em doença, citamos sobre a natureza, e esse comportamento nosso, às vezes, que leva a esse vazio, essa hipnose, essas referências, ele guarda a relação com o Evangelho? Sim. Qual a relação entre comportamento e Evangelho? Quando Jesus fala que ninguém vai ao Pai senão por Ele está falando que ninguém vai atingir aquilo que a gente chama de céu, que é um reino de felicidade, senão pelas suas mensagens, né? Voltando à questão mais atrás, quem a gente está seguindo, você não vê ninguém tomando a peito seguir
e exemplificar o que o Francisco Cândido Xavier exemplificou. Uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, e assim sucessivamente. Então, a gente vê pessoas conduzindo pessoas, e Jesus vai chamá-las de cegos conduzindo cegos, né? E sem atentar. O Evangelho passa a ser para nós outros um farol a iluminar o nosso caminho e, consequentemente, o caminho das pessoas que estão à nossa volta, porque ao acessar o Evangelho, a gente faz brilhar a nossa própria luz. E o Evangelho nada mais é do que, simplificando, né, nada mais é do que um conjunto de regras comportamentais para que nós sejamos felizes mais rapidamente. E Jesus, há 2000 anos atrás, deixou muito claro quais são essas regras, que são vinculadas todas àquilo que é a regra de ouro. Qual que é a regra de ouro? É fazer para o próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Essa é a regra de ouro. Então, o Evangelho traz para nós um conjunto de comportamentos, de orientações comportamentais, para que eu consiga ser feliz, mesmo diante de qualquer problemática aqui na Terra. Porque é possível ser minimamente feliz, mesmo diante de problemática aqui na Terra, né? Então, quando Jesus fala, olha, perdoa 70 vezes, 7 vezes, quem de nós quer? Oferece a face esquerda em quem está batendo na tua direita. Quem de nós quer? Né? Se alguém está te pedindo para caminhar 2.000 passos, caminha 2.000. Quem quer? Se está me pedindo a blusa, é para dar a camisa também. Você acha? Você está compreendendo? Então, a mensagem está dada há 2000 anos e nós ainda não aprendemos a colocar isso em prática. Porque nós achamos que as pessoas não merecem, não vão dar valor, não vão fazer bom uso. Né? Então, a gente ainda está num processo de julgar o comportamento alheio, quando o Evangelho nos traz a necessidade de entronizar o Evangelho no nosso comportamento. Por isso que não haverá um comportamento sadio na Terra e, consequentemente, a felicidade decorrente, se não houver a assunção desse conteúdo num conjunto de hábitos novos adquiridos pelo processo da educação evangélica. Mas se você prestar atenção nessas frases de Jesus, dessas orientações de Jesus, elas cabem em qualquer religião. Elas cabem em qualquer filosofia comportamental. Elas cabem em qualquer condição social do planeta. É para a pessoa. Então, o Evangelho é a solução para todos os problemas. Jesus é a solução para todos os problemas. E quando os Espíritos, então, na questão 625, tão conhecida de todos nós, quando Jesus é colocado como guia e modelo máximo, por que a gente está escolhendo ídolos de barro? Por que a gente está escolhendo personagens problemáticos? A escolha é nossa. Então, a solução está dada há 2000 anos, é o Evangelho. Qual é o meu grau de sintonia com ele? É disso que se trata, entendeu? Então, Jesus passa a ser o guia e modelo que nós todos necessitamos. E sabe o que é mais importante? É que Jesus tem uma paciência infinita, viu? Porque ele está trabalhando a gente no varejo e no atacado, tentando fazer a gente acordar. Né? Tentando fazer a gente acordar, tentando fazer a gente acordar. Ele trabalha o tempo todo para melhorar a condição de vida daqueles que estão vinculados ao planeta que ele toma conta. Jesus, nós sabemos, é o mantenedor disso tudo. Né? É aquele que organiza as coisas, é aquele que, com extremo amor, está tentando envolver a cada um de nós. Mas a gente ainda não encontrou a sintonia com esse amor. Como diz Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né? Quando ele define amor, e lá ele vai falar que é o amor que vai corrigir todas as problemáticas sociais do planeta. Tá lá, Lázaro é muito claro. O amor é que vai eliminar a problemática social do planeta. Ou seja, quando nós amarmos como Jesus recomenda, essas classes sociais, essas diferenças todas vão desaparecer. Porque se eu estivesse no lugar daquele que está sofrendo, eu gostaria de ser atendido. Pois é, ele está esperando que a gente faça alguma coisa. Né? Então, Jesus passa a ser não só o guia, mas o modelo por causa do comportamento que ele teve aqui na Terra. Então, ele é guia porque orienta naquilo que a gente precisa, dado por Deus a lição, porque ele fala isso, eu tenho vos ensinado das coisas que eu aprendi junto de meu Pai. Né? Então, o que ele está ensinando não é dele, é de Deus, mas ele é um com o Pai, então ele faz a mesma coisa.
e está pedindo para a gente fazer o mesmo, se a gente quiser ser feliz. Então, ele sendo modelo, é o maior modelo que a gente tem, só que a gente ainda escolhe ídolos de barro aqui na Terra. Olha, eu fiquei até emocionado agora, relembrando uma história. Você falou uma passagem de Jesus relacionando ele a quem tem frio, como é que você falou mesmo aí? Ah, sim, ele fala, né? Quem tem Não, passai à direita, benditos de meu Pai, ele fala, né? Porque ele está dando uma lição a respeito, na época, se entendia que quem ia para o céu ia viver à direita de Deus, né? E quem ia para o inferno passava pela esquerda. Então ele fala, passai à direita, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer. Sim. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estive nu e me vestistes, preso e doente e fosse me visitar. Fui estrangeiro na tua terra e me hospedastes. Senhor, quando foi que te fizemos isso? Quando fizeram os meus irmãozinhos. E quando foi que nós não te fizemos isso? Quando não fizeram aos meus irmãozinhos. Então, não existe outra solução para nós, para a solução dos nossos problemas na Terra, se não for assumir um comportamento de produzir bem-estar para o próximo. Porque se eu não der bem-estar, eu não tenho direito a bem-estar, porque a lei é cada um segundo a sua obra. Se eu produzir bem-estar, eu tenho direito a receber bem-estar. Se eu produzir felicidade, eu tenho direito, mas se eu não fizer isso, eu não tenho direito. Simples assim. Eu vou fazer um comentário sem a sua autorização, eu espero que você me perdoe, tá? Ele falou dessa passagem, essa passagem que está no Evangelho é muito emocionante, porque a gente, às vezes, se sente com frio, se sente, não frio, às vezes, até físico também, mas não só, sim, mas frio de alma, né? De buscar um algo e não ter aquele algo, e às vezes a pessoa tem aquele algo, às vezes a gente passa fome, né? Às vezes não tem e tudo mais. Aí eu vou contar um fato. Por volta de 2004, 2005, quando eu iniciei o mestrado na Unicamp, eu viajava todo domingo, né, como aluno especial, eu viajava todo domingo à noite e chegava de manhãzinha, muito de madrugadinha em Campinas, só que ainda não tinha ônibus para se deslocar da rodoviária até a Unicamp. E era um frio, mesmo em época de calor, lá é mais tranquilo, mas na época de frio, o frio cortava, lá era terrível. E a gente, eu no caso, sentava naquelas cadeirinhas redondinhas deles lá, né? Parecia aquele orelhão do antiga Telesp, né? Se sentava ali, e aquele frio cortava. E às vezes a gente vinha um transeunte ou outro ali andando, mas eu chegava até a cochilar. Até vinha um ônibus para ir para a Unicamp. E aí uma certa pessoa me disse uma vez que ele estava esperando um ônibus, eu até me emociono. E o frio cortava. Era um frio, era a época de muito vento, frio logo pela manhã. E aí, olha o que aconteceu. Essa pessoa veio em direção a ele muito bem aquecido na sua roupa, e ele se ligou, falou, vai vir pro meu lado, e não deu outra. E aí o cara falou assim, nossa, estou morrendo de frio, você não tem nenhuma roupa para me dar? E ele só tinha a bolsa e a roupa, que ele estava, né, de frio. E ele pegou e deu essa roupa para a pessoa. E essa pessoa foi muito bem agradecida, e ele foi aquecido. E essa pessoa é o Navarro. Eu acho que esse é o exemplo maior dos ensinamentos do Cristo. Sim, é quando a gente vive aquilo que ele ensinou, e nós estamos aprendendo isso, né? Não, eu me emociono sempre quando Sim, eu leio essa passagem. E eu sei o que é, porque eu passei frio lá. Eu sei como é que é isso. Por mais aquecido que eu estava com a minha roupa, era frio, mesmo assim, era frio. Até chegar na Unicamp, tinha aquele lago Taquaral ainda, mais frio ainda. Lá, então, eu passei muito frio em Campinas também. Eu sei muito bem o que é isso lá. O Marcos Coach, ele falou uma coisa interessante no nosso chat, eu vou até transformar isso numa pergunta para você.
Ele falou, Jesus, modelo e guia. O que você tem a nos falar sobre isso, Navarro? Jesus, modelo e guia? Uhum. Olha, nós podemos fazer um raciocínio... Ou guia e modelo, né? Seria, né? Tanto faz. Nós podemos fazer uma comparação muito rápida. Você ajunta duas pessoas mais cedo ou mais tarde, uma vai se sobrepor à outra em questão de autoridade. Uhum. Você ajunta 10 pessoas, mais cedo ou mais tarde vai aparecer um líder. Você ajunta 100 pessoas, a mesma coisa, 1000 pessoas, a mesma coisa, vão aparecendo líderes nos mais diversos escalões. Você ajunta a população do mundo inteiro, vai ter líderes regionais através dos países. No mundo dos espíritos também existe uma escala de espíritos segundo o progresso moral adquirido. Questão 274, 274A, é isso? Isso. Aí a questão, essas duas questões vão falar da ascendência moral de um sobre o outro em função da autoridade. Né? E ela é irresistível, dizem os espíritos. Então, existe uma escala espiritual. Nessa linha de raciocínio, é fácil compreender que lá na ponta, para o planeta inteiro, lidando com encarnados e desencarnados, haverá de ter uma autoridade máxima. Essa autoridade máxima é o Senhor Jesus, aquele que nós conhecemos como Jesus. E é muito interessante que a gente faça uma análise, eu não sei como é que está o nosso tempo. Não, pode ficar tranquilo, você é de casa. O Evangelho de São João tem algumas frases interessantes de Jesus. Em pelo menos 2 oportunidades ele fala, Pai, glorifica-me agora com a mesma glória que eu já tinha antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da criação da Terra, ele já era Jesus. Sim. Mas a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então Jesus é um espírito de alta envergadura há bilhões de anos. E é ele que está tomando conta aqui. Pois esse espírito tomou para si a tarefa de vir à Terra no momento em que a Terra já tinha uma quantidade relativamente grande de espíritos preparados pelo próprio suor da vida para receber a mensagem do amor como sendo o mandamento maior. Então, na hora de enfrentar todas as trevas, todas as dificuldades do ensinamento, ele não transferiu a tarefa para ninguém, ele foi abnegação pura. Ele sai da região das luzes sublimadas, vem até esse vale de lágrima para acordar a gente. Ora, não há modelo maior do que esse espírito, porque ele é um com o Pai, é um espírito perfeito, e, portanto, ele é um modelo adequado para que nós possamos nos espelhar com segurança para modificarmos a nossa vida, e a partir do momento que eu modifico a minha e cada um modifica a sua, nós modificamos o mundo. Né? Então, Jesus é o guia máximo, porque é o guia e modelo da humanidade, o maior dele, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, por conta de ser o espírito mais próximo de Deus que nós conhecemos. E ele não fugiu de vir dar o exemplo aqui na Terra daquilo que ele quer que a gente faça. E o que é que Jesus quer que a gente faça? Simples. Um mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Só isso. Esse é o mandamento que Jesus deixou dele, só foi esse. Um mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros. E nisso sereis reconhecidos como meus discípulos. Sim. Então, para nós, na doutrina espírita, Jesus é o guia e modelo, mas um dia ele também será do mundo todo. Porque todo mundo vai compreender, porque afinal de contas, os 7 bilhões e 600 milhões de reencarnados aqui na Terra somos espíritos, mas cedo ou mais tarde a gente vai se dobrar à autoridade dele. Tanto que ele fala sobre aquela sua essência do texto aí, sobre a criação dos mundos, ele já era, né? Antes de Abraão nascer e existisse, eu sou, né? Então, isso relacionado aos espíritos que já estavam aqui em nome dele, né? Sim, já era. Muito antes ele já era. Já era. Olha como que é a grandeza, a magnitude desse espírito que esteve conosco aqui e está, né, diretamente ligado a nós. Porque se você pegar o comportamento de Jesus, você não vê um único engano, um único erro. Não existe erro em Jesus. Não existe. Espírito perfeito não erra. Sim. E ele, em todos os instantes, lidando com a ignorância humana, ele não reclamou em momento algum da circunstância. É o modelo máximo que nós temos. Tanto que,
se a gente for a fundo a questão da natureza de Jesus, né? Se você pegar a Gênesis lá no capítulo 15, logo no item 2, sobre a natureza de Jesus, ele vai falar, né? Como homem, ele tinha, né, a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro desprendido da matéria, ele haveria mais de viver a vida espiritual do que a claro, vida com certeza. cuja as fraquezas não lhe era passível. Ou seja, ele mesmo aqui, ele vivia mais junto ao Pai do que aqui, só estava corpo, né, praticamente, né? Muito bem lembrado. Praticamente seria isso, na verdade, né? Ele vivia, ele transcendia muito além. Sim, muito bem lembrado por você, e a gente poderia acrescentar o que ele falou para ratificar isso que você falou. Ele disse assim: estou no mundo, mas não sou do mundo. Outra bela passagem. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu venci o mundo, né? Então é isso, Jesus é o máximo que a gente tem aí à nossa disposição, né? Não precisa outro. Isso é verdade. Agora, se um deles, né, nem no caso, não sei se teve um outro espírito com essa envergadura, né? Eu acho que só, não sei, pelo que eu vejo, só Jesus entre nós aqui. Talvez poder até passou desapercebido, mas não tem como passar desapercebido. Não. Dessa magnitude, né, desse porte, não tem como. Eu fico imaginando, se um fez tudo isso, 2, 3, então, como que não seria? Um dia a gente chegar lá. Não, sim. E outra coisa interessante que você falou, que ele não tem nenhuma passagem que ele erra, né? Não. E aí, muitos às vezes falam assim, mas o Espiritismo, Kardec errou em tal lugar. Se a gente atestar que Kardec errou, que os Espíritos Superiores erraram, isso cai por terra. Por quê? Então, Jesus errou, porque ele estava no comando. Se é o Consolador prometido por ele, ele que auxiliou a vinda desse Consolador, que organizou, que no plano espiritual era ele que era o chefe, tendo Kardec aqui na Terra. Não tem como a gente conceber erro nessa questão. Sim. Acho que o erro está mais na interpretação do que na doutrina, né? E por falar nisso, qual que então, para a gente fechar com ouro, né, com chaves de ouro, qual que é a função então da doutrina espírita, Navarro, para entender esse Jesus na atualidade? Como que ela colabora? Como que ela nos dá elementos para estar em análise? Como que ela nos traz esse Jesus? A própria definição de Consolador de Jesus já traz a responsabilidade da doutrina espírita. O Consolador vos esclarecerá sobre todas as coisas e vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. Então, a função da doutrina espírita é esclarecer os espíritos, é olhar, fazer com que a gente olhe o mundo com olhos de espírito imortal. Então, a função da doutrina espírita é esclarecimento, que nos conduz à verdade, que há de nos libertar. Mas acontece que a doutrina espírita está nos orientando, então, a lidar com pessoas. E para pessoas, Jesus disse, faça para os outros o que você quer para você mesmo. Então, além do alimento espiritual, no mundo em que nós nos encontramos, dada essa imensa desigualdade social, nós, membros da doutrina espírita, temos por obrigação natural socorrer materialmente também aqueles que esperam de nós algum outro. Porque dando o exemplo, como Jesus deu o exemplo, a gente vai convencer aquela pessoa a ter mais esperança, mais tranquilidade existencial, um melhor bem-estar. Então, a função da doutrina espírita é estabelecer o reino dos céus na terra, mas ela conta conosco, cada um de nós. É disso que se trata, penso eu. Não, ótimo. Olha, chegamos ao nosso final da nossa resenha. Aí estamos ultrapassando já 1h24, vamos partir até 1h30. E, Navarro, eu só tenho que te agradecer. Eu que agradeço, imensamente. Olha, inclusive, além da Kátia, que está no nosso chat, né, a Lucelaine também está, a Lucelaine também, o Navarro, que fez o casamento dela, ó, e ela e o Pedrão tá jóia os dois, então, ó, vai casar, chama o Navarro, viu, gente? É por ele, cara, ó, tranquilo, é sinônimo de sucesso a coisa. Se você vai montar um negócio,
Meu, chama o Navarro para inaugurar, cara. Que a Vou coisa... jogar água benta lá, não vou jogar água benta. Navarro, muito obrigado, Muito tá? obrigado. Eu queria te extrair um pouquinho mais, alguns minutos mais, dona Elia vai ter um pouco mais de paciência. Eu gostaria de deixar a prece final para você, pode ser? Agora, meu amigo, Então, vamos lá, agora. eu vou deixar você em evidência para fazer a nossa prece. Não vai embora não, gente, tem recadinho aí, hein? Antes de mais nada, Alê, queridos amigos, a nossa mais profunda gratidão ao Alê pelo convite honroso de estarmos aqui e aos queridos amigos que nos assistiram até agora, o nosso muito obrigado. Espero de coração que tenha satisfeito e tenha valido a pena gastarem esse tempo com a nossa fala. Oremos então. Amado Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as horas, nós te agradecemos a bênção do trabalho, tanto quanto te agradecemos, Jesus, a bênção da instrução. Ensina-nos a unirmos os dois, instrução e trabalho, na tua seara, em favor dos teus irmãozinhos menores, para que nós consigamos mudar o nosso jeito de ser, crescendo sempre contigo, em direção ao Pai. Muito obrigado, Senhor, aos espíritos amigos que nos conduziram, nos insuflaram o ânimo e nos intuíram, e que a tua presença seja constante entre nós, Senhor, por todo sempre, e que assim seja. Navarro, vou tirar você um pouco, me aguarda lá que a gente vai bater um papo ainda, tá bom? Tá bom. Pessoal, muito obrigado por estar conosco nessa sexta-feira aqui até essa hora. Me desculpe aí a emoção, não me contive de lembrar da história do Navarro, tirando sua blusa de frio em pleno inverno lá de Campinas, para dar para aquela pessoa que precisava. Então, me desculpe mesmo, tá? Eu tenho só a agradecer. Agradecer e fazer um convite já, ó. Domingo, aqui, 17 horas. Estudo do livro O que é o Espiritismo. E lembrando que na terça, 21h05, a resenha espírita número 42, historiografia do Espiritismo. É imperdível, gente. Vocês vão ver que muitos dados do Espiritismo está sendo recontado. Tudo catalogado, tudo preto no branco, muita coisa está mudando e a gente não pode ficar fora disso. Então, vou trazer dois grandes amigos, dois grandes pesquisadores que vão nos mostrar fatos consumados, comprobatórios, originais, recontando a historiografia do Espiritismo. Então, não é imperdível, tá? Por favor. Feito? Que Deus possa abençoar e eu só tenho que agradecer a todos, que Deus possa abençoá-los imensamente, muito grato por tudo. Gratidão mesmo.